O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo 6. Esse é o primeiro vídeo do capítulo. Amanhecera um domingo alegre no Cortiço. Um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os coradouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que se mostravam agora quase todas de fato limpo. Lembre-se, de fato aqui não é na verdade ou qualquer coisa assim, né? Todas elas se mostravam de fato limpo. O que é fato aqui? Fato é um substantivo, ok? Roupa ou conjunto de roupas. Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Então a gente pode falar de fato de treino, fato de banho, fato macaco. Não é tão usado assim, né? Então todas elas se encontravam de fato limpo. Os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem. Okay? Lembre-se, aniagem, tecido grosseiro de juta, linho cru ou outra fibra vegetal, usado especialmente na confecção de sacos e fardos. Se você imaginar um daqueles sacos, por exemplo, de açúcar bem velhos não, bem antigos, você vai lembrar desse tipo de tecido, né, marrom. Assim, não sei se tá aqui, não tá escrito, mas é um marrom assim, todo felpudinho assim, sabe? Bom, lembre-se, se você não tem isso no teu imaginário, é o teu trabalho dar um Google e ver algumas figuras, né? Então desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagem vistosas, e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. Lembre-se que, é claro, 2 vinténs a gente está falando de 40 réis, né? Mas toda vez que a gente fala de alguma coisa barata, assim, a gente vai ter essa expressão 2 vinténs, né? Eu acredito que efetivamente poderiam custar 2 vinténs. A gente tem diversas coisas de 2 vinténs. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse ramalhete é 2 vinténs. Uma dose de cachaça para ti é 2 vinténs. Um charuto barato é 2 vinténs, né? Só para você ter um ponto de comparação, lembre-se que existe aquele pão de 4 vinténs. Eu acho que a gente viu no vídeo passado, né? Pão de 4 vinténs. Provavelmente um pão grande. Bom, o cabelo, brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. Aquelas trançavam no ombro chales de lã vermelha, quer dizer, as portuguesas, né? E estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a placa com grande algazarra. Se você souber aqui a referência, por gentileza me ajude. Eu procurei jogando a placa e não encontrei qual jogo específico que é jogar a placa, né? Viam-se homens de corpo nu jogando a placa com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava ruidosamente fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam de olhos fechados, esperneando. Eu amo essa parte. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio. A velha gritava neném, gritava o Augustinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos. Ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras.
cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Lembre-se o seguinte, você não esperaria escutar, né, tantos instrumentos assim hoje em dia. Esse é o único modo que eles podem ouvir música, né? Então o gramafone ele vai aparecer ainda e vai se tornar popular bem mais pra frente aqui, né? Então o que acontecia? Eu acho que eu falei sobre isso aqui, talvez nesses vídeos, mas se você quiser mais informações, tem um conto do Machado de Assis aqui no canal chamado Um Homem Célebre, né? E aí fala sobre isso. Mas o importante para nossa informação aqui é, se você é músico, aonde que você vai ganhar dinheiro, né? Você não vai ganhar dinheiro vendendo, sei lá como é que eles falam lá, o Spotify, essas coisas que as pessoas compram música que eu não conheço. Você também não vai ganhar dinheiro vendendo CD. Você também não vai ganhar dinheiro vendendo fita cassete, nem vinil, né? Como que você vai ganhar dinheiro se você é um músico? Você vende partitura. Então, basicamente, eles vão imprimir a sua música e as pessoas vão tocar e você vai ficar famoso porque as pessoas vão sair tocando por aí a sua música, por mais que seja uma música popular, ok? Era o caso do personagem principal do Um Homem Célebre, né? Ele queria compor uma grande música, mas ele só conseguia compor músicas populares, né? Então não é de se espantar que tem muita gente tocando, né? Tocando harmônicas, que é aquela gaita de boca, né? Tocando guitarras, o violão, claro, e o trombone, né? Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livro. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. É claro que os Lusíadas, você sabe, a grande epopeia portuguesa, né? Do Camões. Transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogados de carne fresca, fervendo ao fogo. Do sobrado do Miranda, só as 2 últimas janelas já estavam abertas e, pela escada que descia para o quintal, passava uma criada carregando baldes de águas servidas. Sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança com que todos estavam habituados, né? As fábricas a vapor ali da vizinhança. Para além do solitário capinzal, do fundo a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra. Mas em compensação, o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem à entrada da venda. Muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava. Ao lado delas, o albino, vestido de branco, com o seu lenço engomado ao pescoço, entretinha-se a chupar balas de açúcar, que comprara ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço. Dentro da taverna, os martelos de vinho, né? Lembre-se que a gente falou sobre essa medida de vinho. Os martelos de vinho branco, os copos de cerveja nacional e os 2 vinténs de Paraty ou Laranjinha sucediam-se por cima do balcão, passando das mãos do Domingos e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores, que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. Lembre-se, eu já falei sobre Paraty, né? Então, Laranjinha, cachaça aromatizada com casca de laranja, e o Paraty é aguardente de cana, cachaça, né? O nome é Paraty porque o lugar onde essa cachaça começou a ser fabricada era chamado Paraty.
Tá? A Isaura, que fora num pulo tomar o seu primeiro capelé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para outro com uma agilidade de mono, agilidade de macaco, né? A fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros que entre risadas tentavam agarrá-lo. E insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe. Mas não se ia embora porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Como assim? Estavam tentando agarrar ela com um punho? Não, lembre-se que punho, eu coloquei ali, região do membro superior, articulação do antebraço com a mão, pode ser pulso, né? E por extensão pode ser a própria mão. Né? Então o punho pode ser o pulso, pode ser a própria mão, e daí é claro o significado que a gente geralmente conhece, né? Eu acho muito interessante essa passagem aqui, porque a gente vê que bando de brutos que a gente tem ali, né? E como era normal aquilo. Então, duas coisas, né? Uma, não vamos exagerar nem muito para lá e nem muito para cá. Tem 2 perigos aqui, né? O primeiro perigo, dizer que aquela é uma época cruel, que nesse sentido, né? Não estou falando de escravidão, nada disso, mas é uma época cruel que as mulheres sofriam, que essas meninas aí ficariam em depressão. Sim, as mulheres sofriam, sim, haviam diversos abusos, né? Mas eu estou falando dessa cena em específico, ok? Lembre-se, a literatura, ela nos mostra o específico. É só na teoria que a gente vai para o geral e a gente fala as pessoas sofriam, as pessoas não sofriam, era certo ou era errado. Sempre é uma situação específica, né? Então tá. Então agora que eu esclareci isso, vamos voltar para isso que eu estava falando. Então um perigo é dizer que, coitada dessa menina, ela vai ficar em depressão, e, né, porque ela foi abusada, é um tipo de estupro ali que eles fizeram com ela, né, e tudo mais. Isso é exagero, ok? Então não vamos muito pra cá. E muito pra cá é dizer assim, não, era costume da época, isso daí, não, eles têm direito de fazer isso, porque naquela época ali, naquele contexto social, né, é normal. Né? Você vai lá, dá uma passada de mão numa menininha, 15 anos, mas é aquela época, né? Isso também é demais pro outro lado, ok? Peca. Então, começando pelo último, né? Dizer que é normal. Peca por essa ideia muito difundida hoje em dia que as épocas históricas e os contextos sociais são isolados, né? Não, aquelas pessoas eram pessoas e nós estamos lendo sobre eles, então nós temos que ter julgamento sobre aquilo ali. Então, sim, era um bando de brutamontes, né? Sim, ficar palpando uma menina de 15 anos é um absurdo, né? O outro peca dizer que elas eram estupradas, né? Esse contexto específico aqui, não estou falando que não tinha negrinhas que eram estupradas pelos seus senhores, né? Não é isso. Mas dizer que nesse contexto é um contexto de estupro, etc., ignora a especificidade do contexto, né? Como que eu sei da especificidade? Porque eu sei, por exemplo, que ela continuou, por mais que ela era apalpada ali e tudo mais, ela continuou porque ela queria ver um cara que estava tocando ali na frente. Então era uma coisa extremamente desagradável, mas assim, acontece, né? Então era mais ou menos a postura dela ali, ok? Fechando, então, essa minha digressão sobre essa passagem específica, lembre-se que é nesse ponto do específico que a literatura, volto a enfatizar, a literatura nos desafia, para que não venha essas simplificações horríveis que se fazem hoje em dia, por exemplo, em política, dizendo que ou termos absolutos, né? Bom, deixa eu ver o que eu falo aqui para não gerar tanta polêmica. Não que eu não queira, a gente pode conversar sobre polêmica, mas não é o ponto aqui, né? Mas assim, ou é 80 ou é 8, né? Ou é totalmente errado ou é totalmente certo. Ou é algo que vai salvar a pátria ou é algo que vai destruir a pátria, né? Então essas visões extremistas são desafiadas pela literatura, né? E essa passagem nos mostra isso, né?
sim, é um bando de brutamontes, mas, sei lá, mandar os caras pra cadeia? Não, porra, sei lá, Então, o que eu faria numa situação dessa, né? Sei lá, por exemplo, eu penso, uma coisa proporcional, né? Sei lá, ter um pai ou alguma coisa assim. Infelizmente ele era uma escrava, então o pai não podia fazer muita coisa que metesse a boca nesses brutamontes ali, apalpando a menininha, né? Então vamos lá. Lembre-se, as duas, né? Então é um costume de todos os homens ali na época, né? Lembre-se também daquela passagem em que o João Romão está indo mostrar a pedreira pro Jerônimo, e aí ele chega lá na menina também, menina de 15 anos, chega lá e dá um tapão na bunda dela, né? Coisa normal. E aí lembre-se, não, né? Então deixa eu ler essa parte só mais uma vez. A Isaura, que fora num pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para o outro com uma agilidade de mono, a fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros que entre risadas tentavam agarrá-la, e insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe. Mas não se ia embora, porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Eram apenas 8 horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda. O almoço, lembre-se, o almoço geralmente é às 9, né? João Romão, de roupa mudada, como os outros, mas sempre em mangas de camisa, aparecia de espaço em espaço servindo os comensais. E Bertoleza, sempre suja e tisnada, sempre sem domingo nem dia santo, lá estava ao fogão, mexendo as panelas e enchendo os pratos. Vamos lá, o que é tisnado, né? Meio queimado, tostado, que adquiriu tonalidade escura e escurecido. Né? Então eu estava lá trabalhando. Duas observações. A primeira é sobre mangas de camisa. Perceba que meio que impressiona o narrador, né? Que o João Romão sempre está de mangas de camisa. E aí você imagina o sofrimento dessa sociedade no calor do Rio de Janeiro, né? Com, sei lá, com a casaca e tudo mais. Como esses caras passavam calor. Outra coisa, eu preciso deixar claro, porque esse é um assunto extremamente interessante e delicado, voltar para o que a gente estava falando. Isso significa que numa situação parecida com essa, hoje em dia, seria... Ah, não, tá tudo bem, seria aceitável? Não. O que eu estou defendendo não é a relativização disso que aconteceu com as duas meninas no contexto em específico, né? Peraí, acho que minha frase ficou errada. O que eu estou querendo dizer não é a relativização do que aconteceu com elas em qualquer lugar para qualquer duas meninas. Isso é uma coisa que o direito nos ensina muito bem, né? Um dos meus alunos, eu já tive diversos alunos ou advogados ou juízes, e uma coisa que eu aprendi com eles, que é uma coisa muito interessante do direito, é que nunca é uma ação só, sempre é o contexto, né? Então sempre é quem sofreu o assédio, por exemplo, nesse caso, sempre é qual é o tipo de costume daquela sociedade em específico, né? Sempre é, e aí isso que é interessante do direito, se eu tivesse tempo eu gostaria de estudar, não o direito em geral, mas os casos assim, porque o direito sempre tem que lidar também com o particular, pelo menos naquele caso ali em específico, né? Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma parada para defender, sei lá, vou fazer uma passeata para defender a liberdade sexual, né? E aí eu tô na cidade, eu estou lá com roupas mínimas e tudo mais. Na conversa com os meus alunos, a minha pergunta como ingênuo era sempre, tá, mas isso a lei vai permitir ou não vai permitir? E as respostas deles sempre eram, não, depende do contexto. Você tá numa cidadezinha pequena, onde nunca ninguém viu seios à mostra, é uma coisa. Você está num grande centro, é outra, né? Então, você está no contexto de hoje em dia, e alguém, por exemplo, no ônibus, apalpar uma menina de 15 anos, com certeza absoluta a gente está falando de
outra coisa completamente diferente. O meu medo é só a gente pensar que essa menina de hoje, a de 15 anos que é apalpada e vai provavelmente para casa chorar, ela não tem nada a ver com essa menina aqui, né? Não, a gente está novamente no meio do caminho, né? Lembre-se, a natureza do ser humano, mas nós somos a nossa natureza e o contexto em que vivemos. Eu sou, segundo Ortega y Gasset, eu sou o meu eu e o meu ambiente, né? Aquilo que me rodeia, né? E é claro, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, quem fez, quem recebeu, em que contexto, o que tinha acontecido depois, o que aconteceu, o que tinha acontecido antes, o que aconteceu depois. Tudo isso teria que entrar em jogo para que a gente conseguisse julgar essa situação, né? Então a situação aqui permite com que a gente julgue, o sofrimento da Isaura e da Leonor com uma determinada leveza, né? Novamente, não é dizendo que é normal, mas é uma leveza maior do que, volto a enfatizar, uma menina que pega o ônibus hoje em dia de 15 anos e é apalpada por um escroto qualquer que está lá no ônibus, né? Bom, vamos esquecer dos escrotos e vamos continuar a leitura.